Saudações guerreiros, aqui quem nos fala é o professor em Física Brian Simon e o nosso objeto de conhecimento hoje será intensidade sonora. Muito bem, você sabe como é medida a intensidade vocal de uma pessoa? Para você que canta ou que canta com seus amigos, com suas amigas, você sabe me responder cientificamente como isso pode ser comprovado? Essa intensidade ela depende de quê? Vejamos então que a intensidade sonora depende da potência da fonte em watts, o símbolo W, e da área atravessada pelo som em metro quadrado. Lembrando que essa área pode ser um triângulo, um retângulo, um trapézio, uma circunferência e assim por diante. A superfície de uma esfera. Seja bem criativo na hora de mensurar essa área atravessada. A intensidade, como eu falei, é a razão entre a potência da fonte e a área atravessada pelo som. Então, a potência é diretamente proporcional à intensidade, pois são grandezas que se dividem, e a intensidade e a área são inversamente proporcionais. Quanto menor a área atravessada pelo som, maior a intensidade sonora. Lembrando que o nosso ouvido é capaz de perceber sons, nós chamamos isso de sons fisiológicos, ou som fisiológico, que depende de um mínimo, que é 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Esse mínimo eu chamo de limiar de audibilidade. Abaixo disso é o silêncio absoluto. E, chegando teremos a poluição sonora, onde os nossos ouvidos sofrerão um certo desconforto. Bem, vejamos a intensidade no quadro abaixo, no dia a dia. Por exemplo, já falamos que o limiar de audibilidade é 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. É o mínimo que você pode perceber, seus ouvidos podem perceber. Agora, uma conversa normal vai variar de 10 elevado a menos 7 a 10 elevado a menos 6 watts por metro quadrado. E o limiar de dor, como eu disse antes, 1 watts por metro quadrado. Já um avião a jato, a 50 metros de distância, você tem aqui um certo desconforto e uma intensidade mensurada a partir de 10 watts por metro quadrado. Vejamos então a aplicação dessa grandeza física. À medida que nos afastamos de uma fonte emissora, a intensidade das ondas sonoras diminui. A uma distância d, mede-se uma intensidade sonora I. Desconsiderando qualquer obstáculo, qual deve ser a distância sonora medida em função de I para uma distância 4 vezes mais, né? Perceba que você tem I sobre 4, I sobre 16, 4 vezes I, 12 vezes a intensidade, 25 vezes a intensidade. Vamos perceber da seguinte forma. Lembrando que a intensidade é a razão entre a potência e a área. Muito bem, então vamos à resolução. Como sabemos, a intensidade sonora é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre a fonte emissora e o observador. Desse modo, quando estamos a uma distância 4 vezes maior que d, a intensidade sonora medida nessa posição deve ser 16 vezes menor do que aquela medida na distância d. Eu coloquei para facilitar uma ilustração para você visualizar que o som vai atravessar a área da esfera em função a uma fonte de energia ou uma fonte sonora P. Um forte abraço e até a próxima aula.